Meu nome é Iago de Souza Campelo Matos. Minha matrícula é 2023743. Faço dupla com a Alexia na área da Silva Cardoso. Matrícula 2045007. E hoje vamos mostrar resultado do nosso trabalho 2. Antes de qualquer coisa, eu só quero falar que aqui eu estarei mostrando o dashboard na placa na RASP37 e o OLED no carro 10, né? Na placa 50, se eu não me engano, porque o dashboard desta placa não está funcionando corretamente, então vou tentar, né, fazer a apresentação dessa maneira. Primeiramente, antes de tudo, eu vou mostrar um pouco do código, né? A gente escolheu fazer em Rust, é uma linguagem que a gente não tinha muita familiaridade. É uma linguagem relativamente nova pra gente, mas foi bem divertido, foi uma experiência interessante, né, mexer com essa linguagem. E a gente conseguiu se virar até que bem. A gente infelizmente não conseguiu entregar o trabalho inteiro, mas eu vou ir falando ao longo da apresentação o que a gente conseguiu fazer e quais foram as nossas dificuldades. Que primeiramente, em relação ao carro, a gente fez um controle do carro com basicamente com essas dois arquivos aqui. Tem esse arquivo de carro também, mas ele não foi muito utilizado. A gente tinha outra ideia, mas a gente acabou utilizando só o control e o engine. O control, ele controla o engine e outras coisas, certo? Aqui a gente tem algumas funções que mudam o PWM, que fazem a aceleração. E no control a gente tem essas struct, que basicamente vai ser o que vai mudar o estado do carro, o código inteiro, né? A gente vai estar sempre manipulando essa struct para que a gente possa fazer essas mudanças. Em relação à aceleração, infelizmente eu consegui fazer o arquivo do PID, fazer a lógica, mas a gente não conseguiu integrar com a leitura dos sensores Hall, né, e a aceleração, né, e tudo mais. Até fiz algumas funções, mas a gente não conseguiu realmente integrar a lógica para que isso funcionasse no código, né? Aqui estão os nossos arquivos de GPIO manipulando todos os pinos, né? Aqui a gente tem funções de farol, funções de desligar e funções de pedal, além da luz, da temperatura do motor. Olá, boa noite. Aqui é a Alexia, eu vou falar mais um pouquinho sobre o nosso código. A gente começa aqui pela main, fazendo todos os impasses necessários. A gente teve o cuidado de, ao iniciar o nosso código, a gente desliga todos os pinos do GPIO e o do Modbus, para não pegar nenhum resquício de algum programa que tivesse sido utilizado anteriormente. Então a gente criou uma nova instância aqui do carro. Vou falar mais especificamente sobre as nossas funções para aqui da UART. Só a gente também desliga aqui no final, justamente para não ter esses requisitos para a próxima pessoa que for utilizar. Ok, aqui na UART, onde a gente está fazendo a nossa leitura com o protocolo Modbus, a gente coloca as nossas constantes aqui, que são relacionadas às tabelas de leitura e escrita, da seta, do cruze, do farol, e a gente tem as nossas funções para ler e tem a função para criar o nosso buffer, o nosso vetor, digamos assim, que vai receber o target address, o código de operação, o subcódigo, que vai colocar quantos dados que vão ser inseridos e o vetor de dados em si, além do código de registro, que é a matrícula, e ao CRC. Então a gente tem as funções de cálculo de CRC, de temperatura do motor, de analisar se vai ficar maior ou não, da temperatura limite,
aqui a gente tem a função da seta do farol, que segue mais ou menos o mesmo modelo, que é eu vou abrir a UART, vou criar um protocolo Modbus para poder ler qual é o estado da seta, vou carregar aqui o nosso estado, vou como parâmetro receber ele aqui e pegar o estado dele, e daí com a leitura eu consigo ver se ela não tiver em 0, eu consigo mudar o estado dela. Então a gente vem aqui para nossa função de mudar a seta, onde a gente vai, se for seta direita, a gente liga o GPI I/O, a gente muda aqui o estado do carro também. E aí, se for na esquerda, a gente faz mais ou menos a mesma lógica. E no final, sim, a gente abaixa o sinal da seta em si. E basicamente a mesma coisa no farol. O nosso cruise control aqui também segue uma lógica parecida de ler o sinal e fazer o match dos bits e a lógica do funcionamento do botão. A nossa função aqui de desliga. Já partindo para a próxima parte, é alerta de temperatura, né? Aqui a gente usa a biblioteca do SSD mesmo e do I2C para mexer com essas partes do código. A gente tem essa atualização de código de temperatura frequentemente aqui na main também, né? Que é essa parte de refresh screen, que é essa função aqui, que ela vai sempre estar mudando a tela. E a gente também tem essa função do BMP que é só para ler a temperatura do código, né? Aqui eu deixei alguns códigos de exemplo e tudo mais só para eu lembrar como é que eu puxava. Mas é basicamente essa a função. Aí aqui na main eu tenho a apresentação mais rapidinha aqui, só para falar algumas coisas, e eu vou mostrar isso logo em código. Rodando primeiro o dashboard, quando eu dou um cargo run aqui, né? Primeiro ele vai desligar tudo que tiver ligado. Aqui tá vendo que o pedal já tá ligado aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar em idle. Pronto, agora tá em idle, a luz do freio apagou. Só explicando algumas coisas. O ArcGPIO eles estão completamente implementados, tá? O PID ele está implementado, os PWMs eles estão sendo atualizados, mas não está tendo aceleração, né? São só atualizações estáticas de números estáticos. Então a gente não conseguiu fazer a lógica da aceleração, tanto que a gente não consegue mexer aqui na velocidade da RPM, e aqui a velocidade e a RPM eles também não estão totalmente dinâmicos, né? Eles não estão mostrando exatamente os valores que a gente está sempre mostrando aqui. O painel, né, ele não está com retorno devido com essas coisas que eu acabei de falar. A luz de temperatura é aquela questão que eu comentei sobre o código, né? A função está devidamente feita, mas como a temperatura ela não ultrapassa, eu não botei para printar aqui no terminal porque eu não acho que é necessário, mas como ela não ultrapassa 115 graus, a gente não liga o LED. O I2C está sendo devidamente usado com o BMP, os prints das variáveis. Quando eu entrar na outra placa, eu mostro devidamente. E o código está modularizado na medida do possível com as coisas que eu pude mostrar, né? Sem perder mais muito tempo, o farol alto e o farol baixo, eles estão sendo normalmente, né? Aqui vai mostrando. A seta esquerda liga aqui e o DPIO pisca, certo? Então está funcionando como deveria. Quando eu ligo o freio, a luz do freio também liga e sobe aqui o PWM, aqui mostra que ele está dando ré, né? Aqui ele também está incrementando a distância, mas eu não coloquei para ver no terminal. Quando for ver no LED vai dar para ver. O acelerador também está funcionando. Aqui ele foi para 1, muito provavelmente porque está carregando. Ele foi para 1, foi para 100, enfim. Ele está freando, né? Quando eu tiro o freio, né, ele começa a acelerar. Então a gente vê aqui realmente acontecendo. E quando eu tiro o acelerador ele volta para idle, ele para de atualizar a velocidade e a aceleração e ele fica dessa maneira, né? Eu consigo aumentar a velocidade, ele vai aumentando de 1 em 1, assim como o RPM, e a diminuição também vai funcionando da mesma maneira, né? Quando eu cancelo, ele cancela, ele para de fazer as alterações e é isso.
Agora indo rapidamente para outra placa. E bom, indo rapidamente para o carro 10, aqui eu consigo rodar o código. E se eu começo a colocar para acelerar, que a gente já tem atualizado na tela LED, se eu começo a botar acelerar, a ideia é que aqui comece a atualizar, né, o RPM, a velocidade. Deixa eu só ver se está ao vivo. Não está ao vivo, está pausado. Pronto, aqui está atualizando, né? Deixa eu dar uma finalizada aqui, rodar de novo, só para ver gerando desde o início. Tá aqui, ele vai atualizar já já, pronto, tá gerando, ele vai começar a acelerar. Se eu ligo o Cruise Control aqui, por exemplo, né, ali aparece com, já vai atualizar com o Cruise Control pro On, né. Aqui a temperatura, que caso ela estivesse mudando, ela estaria aos poucos mudando também. Se eu vou aumentando a velocidade, né? Claro que não dá para passar de 200, eu fiz meio que essa verificação, mas vai mudando ali na distância e no RPM também, né? E aqui eu dou um cancel. E é isso. Aqui a gente conseguiu printar tudo que a gente poderia printar. Caso aqui a temperatura do motor aumentasse, né? Ligasse a luz, aqui iria para alerta de temperatura, né? Assim como está mostrando nesta parte do código aqui. E é basicamente isso. Mais instruções estarão no README e também será possível rodar o código. Muito obrigado pela atenção.